Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube do Imperador. Eu sou o professor Pedro Coelho e hoje nós falaremos sobre o imperialismo nipônico, um pouquinho da história do Japão. Vamos lá? No nosso primeiro slide, nós temos aí o mapa do Japão, certo, pessoal? Esse mapa atualizado que eu coloquei para vocês mostra que o Japão hoje é dividido em 9 regiões, 47 províncias e 4 ilhas principais. Ok? Então nós temos aí um arquipélago, ok? O Japão é um país insular, ok? Uma ilha, na verdade um conjunto de ilhas. Existem 4 principais e outras ilhas menores que fazem parte do Japão. O nome Japão significa a origem do sol. Muitas vezes ele é chamado também de Terra do Sol Nascente. E o Japão está localizado na região da Ásia Oriental. A capital hoje do Japão é Tóquio. O território japonês está situado num choque entre placas tectônicas. Uma das regiões mais instáveis do planeta. Essa região, geograficamente, é conhecida como o Círculo do Fogo do Pacífico. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso, já estudaram isso nas aulas de geografia. O Círculo do Fogo do Pacífico é esse território, então, instável devido ao contato entre duas placas tectônicas. Lá no Japão, para vocês terem ideia, contém 225 vulcões, sendo desses 225, 65 vulcões ativos num território desse tamanho. Imaginem só, pessoal. Nós podemos destacar o Monte Fuji, sendo este um ponto mais alto do país, do território japonês, com 3.776 metros de altura. Aqui, nesta imagem, notem, então, o território do Japão aí, né, próximo às Coreias, próximo à China, nesse Círculo do Fogo do Pacífico, nessa região do choque das placas. Então, aí ele está bem próximo a essa placa, né? Essas duas placas tectônicas, a placa filipina e a placa eurasiana. Mas mesmo assim, existe a placa indiana nesse território ao sul, que acaba também contribuindo com a instabilidade da região. E aí, a imagem do Monte Fuji se destacando ao fundo. É símbolo do Japão, né, pessoal? Então, para entendermos o imperialismo japonês nesse período do século XIX, eu queria começar com o Japão pré-imperialista. Até o século XIX, o Japão se encontrava dentro de um contexto feudal. O que é o daimao? O senhor feudal. Então, em cada um desses feudos, nós tínhamos um senhor feudal. E cada senhor feudal tem o seu poder local. Esse daimao, que administra a terra, que é um aristocrata rural, esse daimao terá o seu exército particular. Da mesma maneira que na Europa feudal, pessoal. Da mesma forma. Então, enquanto numa Europa feudal nós temos um marquês, né, que seria o dono de uma marca e possuindo ali esse senhor feudal um exército de nobres, de cavalheiros, aqui, da mesma forma, os daimaos possuíam um exército de nobres, de cavalheiros. E esses cavalheiros eram chamados de bushido. Os bushido seriam os samurais, ok? Seria essa tropa, esses cavalheiros, essa elite, uma nobreza de guerreiros que lutavam e defendiam as terras do seu daimao. Isso vai até 1853, olha só. Então, o Japão feudal, ele acaba em meados do século XIX. Imaginem que, enquanto a Europa já tinha se industrializado, em grande medida, e que até mesmo o Império Russo, o czarismo russo, está tentando se modernizar, o Japão ainda muito fechado ali na Ásia. Então, por ser de estrutura feudal, o contato entre o Oriente e o Ocidente, entre os nipônicos com o Ocidente, era raríssimo, né? Era dificultado devido a essa tradição que impedia
os japoneses de se abrirem com o mundo. Então, era um país muito fechado, de fato. Esse feudalismo que eu disse para vocês, ele vai se alterando ao longo da história do Japão. Nós temos um período muito interessante que é chamado que dá o início à chamada Era Tokugawa. Essa Era Tokugawa, ou a dinastia Tokugawa, vai começar ali em 1500 e pouco, aproximadamente no século XVI. E é nesse século XVI que muda um pouco a configuração feudal do Japão. Ele não deixa de ser feudal, não deixa de existir os daimyos, mas agora nós temos um imperador, que seria uma figura quase que simbólica, e esse imperador, ele nomeava um dos daimyos para ser um general, ou seja, para ser um shogun. E este shogun que administrava e centralizava o poder. Então, é a partir dessa dinastia Tokugawa que eu posso dizer que o shogunato ele ganha essa forma que vai existir até meados do século XIX. Ou seja, o Japão seria, do século XVI até o século XIX, um império feudalizante que tinha como representante um general, um ditador, que era o shogun. Por isso mesmo, o shogunato japonês. Então vamos recapitular. Nós tínhamos os daimyos, que são os senhores feudais. Nós tínhamos um imperador, que tinha um poder simbólico, mas esse imperador passava as suas responsabilidades da administração para um general, que era sempre um daimyo forte, um daimyo que tinha uma representação grande, que tinha conquistado grande parte de territórios de outros daimyos, porque havia rivalidade local entre um daimyo e outro, como na Europa feudal, havia rivalidades entre senhores feudais. O primeiro general específico da era Tokugawa, então, vai dar início a esse período conhecido como Era Tokugawa, ou Edo, período Edo. Bom, o último shogun japonês da Era Tokugawa, e de fato o último de todo o Japão também, porque depois da Era Tokugawa, a próxima era, que é a Era Meiji, não vai propor um novo shogunato, vai extinguir o shogunato, vai ser o Tokugawa Yoshinobu, que é este que nós visualizamos na fotografia ao lado. Então, o Yoshinobu vai ser o último shogun, o último general, que marca esse período ditatorial do Japão. Então, até meados de 1854, 1853, o Japão ele foi fechado para o mundo ocidental, como eu disse para vocês, dentro dessa lógica feudal. Essa lógica de fechamento conhecida lá no Japão como Sekoku. Então, isso essa palavra traduz essa relação quase que mínima que o Japão tinha com o Ocidente. Mas é a partir desses anos que 8 navios de guerra dos Estados Unidos chegam ao território japonês. Olha só, isso vai gerar uma crise no Japão. Esses 8 navios de guerra norte-americanos chegam ao Japão justamente para tentar criar uma zona de influência naquela região. Pelo Pacífico, chegaram ao Japão. Da mesma forma que criam zonas de influência na China, querem criar também uma zona de influência no Japão. Bom, e quando esses navios chegam ao território japonês, abre uma discussão no Império de abrir ou não abrir os portos para os Estados Unidos. Essa discussão vai ser tão intensa, pessoal, que os japoneses vão se dividir em 2 grupos. Aqueles que apoiavam a entrada dos norte-americanos e aqueles que não apoiavam a entrada dos norte-americanos. Um período tão conturbado, conhecido como a Era do Bakumatsu. O Bakumatsu foi esse período, então, de guerra civil no Japão, onde existiam grupos que eram tradicionalistas, favoráveis à manutenção do Japão tal como ele era, e grupos que queriam a modernização. Este período, então, conhecido como Bakumatsu. Esse período conturbado, ele vai só acabar com um tratado.
chamado Tratado de Paz de Kanagawa. Esse tratado traz algumas exigências para o comércio entre o Japão e os Estados Unidos, dando então abertura aos norte-americanos, ok? Então quem vence aí a batalha são aqueles que apoiam a abertura e a modernização do Japão, contribuindo assim, é claro, para a ocidentalização da cultura japonesa. Com a chegada de produtos norte-americanos, é claro, o Japão vai se ocidentalizar. Junto a esses produtos, a cultura como um todo chega. Da mesma forma, a religião ocidental chega ao Japão, que é o caso do cristianismo, que chega ao Japão e converte alguns japoneses. Mas, no Japão, existiu uma religião tradicional, a religião shintoísta, que nós falamos nas aulas de sociologia. Junto ao shintoísmo, que adora antepassados, etc., existem diversos templos shintoístas, até hoje no Japão, uma religião muito forte. Nós temos também o budismo japonês, um budismo específico que existe no Japão, que é diferente daquele budismo indiano. Aqui, pessoal, uma imagem muito interessante, uma imagem de 3 bushidos, tá? De 3 guerreiros, de 3 samurais. Bom, estas seriam as armaduras do período até o século XVIII e XIX, as armaduras utilizadas pelos guerreiros, por esses samurais, e os instrumentos de guerra, né? Nós temos aí a espada katana, né? A espada companheira, também sempre utilizada junto à espada katana, e alguns com bastões e flechas, etc. Né? Esse aqui está com bastão do lado direito, e este do lado esquerdo em pé está com arco e flecha. Eles eram exímios arqueiros, espadachins, enfim, treinavam muito. E esses bushidos pertenciam a escolas de samurai que eram distintas. Então existia um treinamento rigoroso, como qualquer outro treinamento de guerreiros, um treinamento rigoroso, só que em cada província, em cada território, existia uma escola específica da arte do espadachim, da arte do samurai, da arte do bushido. Então eles treinavam cotidianamente, de maneira dura, e esses treinamentos variavam, né? O modo de pegar uma espada, o modo de lançar uma flecha, isso muda de acordo com a escola que você pertencia. Um dos grandes nomes dos bushidos, né, do Japão, um dos grandes nomes desses guerreiros é Miyamoto Musashi, que foi um dos guerreiros lendários do Japão. Ele lutou nessa era aí do início do shogunato japonês com a dinastia Tokugawa, e depois disso vai ser preso, etc. E ele vai se tornar um ermitão e vai seguir uma vida de peregrino, uma espécie de monge no Japão, que vai peregrinar para conhecer um pouco mais sobre ele mesmo, ter autoconhecimento e tudo mais. E o Miyamoto Musashi, nesse processo de autoconhecimento, vai treinar, né, a arte da esgrima, do espadachim, da esgrima japonesa, que é chamado de Yaijutsu, e nesses anos treinando a esgrima, ele vai desenvolver uma técnica para guerrear com 2 espadas ao mesmo tempo, ser ambidestro, né, na guerra, enfim. E em todas as competições que ele participou, ele venceu todas essas competições, né? Ele era um nome falado no Japão inteiro, todo mundo falava de Miyamoto Musashi, então ele se tornou esse andarilho, né, que no Japão é conhecido como Ronin. Ronin é isso, é andarilho, é aquele que largou o cargo, né, de bushido, deixou de ser guerreiro, enfim. Aqui uma outra imagem, pessoal, uma outra fotografia, que é interessante também, de samurais, de bushidos, né? Aqui eles não estão paramentados, né? Aqui não, eles estão sem armadura, com a veste tradicional destes samurais. Uma fotografia do século XIX, se não me engano, num momento interessantíssimo do Japão, em um momento que é tradicional entre os Bushido, Harakiri. O Harakiri é o auto-sacrifício, um suicídio, né? Então esse de branco, notem, está se
apunhalando. E é um ritual, todo cheio de, né, de etapas. A pessoa tem, aquele que vai se matar, ele tem que colocar uma roupa toda branca e utilizar essa adaga para se perfurar. Tem um lado certo para perfurar, como que você perfura. Tem todo um treinamento antes, etc. E esse autossacrifício era uma forma de condenação, tá, pessoal? Sempre como forma de condenação ou de punição. Uma prática comum entre os japoneses. O suicídio faz parte da tradição japonesa e por isso mesmo até hoje há um grande número de suicidas no Japão. Com este tratado que eu falei para vocês de Kanagawa, muita coisa mudou no Japão. O imperador japonês vai ter uma relação próxima, né, com esses ocidentais. Para vocês terem uma ideia, com esse tratado de Kanagawa, um diplomata norte-americano ele vai poder construir a sua casa em uma das cidades japonesas. Eu não sei se é em Kyoto, enfim, mas ele constrói uma moradia para ele se fixar no Japão. Tinha uma relação próxima com o imperador, e este imperador vai sofrer muita influência, né, por esse convívio. E, por exemplo, várias medidas vão sendo tomadas. Uma das medidas mais severas que foi tomada vai ser a eliminação do shogunato, a eliminação desse cargo, o shogun. Ou seja, vai continuar existindo daimyos, esses líderes provinciais, né, esses senhores feudais, esses líderes locais, mas não existe esse daimyo supremo, né, esse daimyo que tem um título de general, que controla o Japão inteiro. Não vai existir esse shogun mais. Tanto é que o último shogun é o Yoshinobu. E o imperador vai começar a centralizar mais o poder, reduzindo o poder dos daimyos, e quer centralizar como se fosse um monarca absolutista, entendeu? Bom, o imperador quem era? Matsuhito. O Matsuhito, ou alguns chamavam ele de Meiji, o imperador Meiji. O Matsuhito vai ser coroado como imperador em 1867. Então, já num processo que de ocidentalização. O último shogun, como eu disse para vocês, ele vai ser retirado do poder em 1868. Aquele anime japonês chamado Samurai X foi um anime muito popular, muito popularizado no Ocidente. Ele traz um contexto histórico legal do Japão, porque mostra o cenário dessa mudança da era da dinastia Tokugawa para a era Meiji. O personagem principal, que é um samurai, ele vive num certo tipo de dilema, porque ele não pode utilizar a espada mais, porque a partir do momento que eles vão modernizando o país, várias tradições vão sendo eliminadas, né? Como, por exemplo, o shogunato é eliminado, os samurais, os bushidos vão parar de existir, vai existir um exército nacional, e com a criação do exército nacional, eles vão criar leis para o uso de armas, tanto de armas brancas como de armas de fogo. E assim, somente o exército nacional que poderia, ou a polícia, né, que poderia utilizar armas de fogo e as armas brancas. Então, todos aqueles bushidos, aqueles samurais que existiam antes, eles não poderão mais usar as armas. Só nas academias, só nas escolas de arte, de esgrima japonesa que eles poderiam usar, mas eles não poderiam perambular, andar pelas ruas com uma espada na cintura mais. Foi proibido. Isso gerou um conflito muito grande entre alguns ex-bushidos, né, renegados, com essa nova versão do Japão, com esse novo cenário japonês de modernização. Os bushidos, a grande parte deles, pelo menos, se sentiam constrangidos, menosprezados com essa modernização e se rebelaram. Vários se rebelaram contra o Império Japonês, contra o Imperador Meiji. É um filme que trata muito bem disso, que é O Último Samurai. Um filme hollywoodiano que mostra o exército norte-americano treinando o exército imperial japonês com armas de fogo, treinando esse exército a utilizar equipamentos como metralhadora e essas armas de fogo que vinham dos Estados Unidos para o Japão. Até então, as armas de fogo não eram tão populares no Japão.
Elas vão ser mais populares somente neste período de modernização. E o exército japonês vai ser treinado, de fato, pelo exército norte-americano. Mas voltando ao desenho, o desenho fala no momento, então, desse mesmo momento, essa era Meiji, e mostra em alguns capítulos o progresso chegando ao Japão, por exemplo, os navios a vapor, roupas europeias como ternos para homens, aqueles vestidos de nágua para as mulheres, e a cultura japonesa, então, vai sendo alterada. É legal que o Japão, ainda assim, até hoje, mantém muitas tradições. Algumas, claro, foram perdidas, de fato, mas muitas tradições se mantiveram. E isso foi justamente o que o Matsuhito, que era o imperador Meiji, naquela época, queria, de fato. Porque o Matsuhito, quando ele entra e se torna imperador, ele pensa o seguinte, olha, não tem como a gente fugir desse processo de modernização, não tem como a gente fugir dessas alianças que nós fizemos, com, por exemplo, alguns países europeus e com, especialmente, os Estados Unidos. Só que é o seguinte, a política imperialista norte-americana dos países europeus era de conquista, não é? De território, de intervenção. Quanto mais poder econômico e político tiver naquele território, mais domínio esses países imperialistas vão ter sobre o território. Só que o Japão vai tentar resistir a esse domínio. Então, tanto o Japão quanto, por exemplo, a China são zonas de influência. Só que o Japão tem uma questão mais interessante que a China nesse momento. No Japão, o que acontece? Houve essa abertura, só que o Matsuhito, esse imperador, vai falar o seguinte, olha, nós vamos promover uma rápida modernização, mas essa rápida modernização é para nós competirmos no mercado imperialista, competirmos nesse cenário imperialista. Então eles entram como um competidor e não como um país subordinado. Então esse momento de modernização, de abertura para o mercado, vai ser, ao mesmo tempo, uma estratégia para entender essa lógica internacional de mercado e os japoneses, então, vão começar a competir no mercado internacional e se tornar um país imperialista também. Olha que interessante. Então, o Matsuhito ele não vai se deixar abalar por essas pressões dos países imperialistas, criando assim uma restauração Meiji. O que é a restauração Meiji, ou revolução Meiji para alguns? É mostrar que o japonês, ele pode entrar, ele pode criar laços diplomáticos, o Japão vai criar laços diplomáticos, mas ele não vai se subordinar aos países imperialistas. Pelo contrário, esses laços diplomáticos servem para eles, como uma nação antiga e bem estruturada, conseguir competir posteriormente e seguir os padrões ocidentais, com autonomia. Nessa nova era, nesse novo momento chamado de restauração Meiji, olha, é uma modernização, mas com esclarecimento. Essa nova era promove, então, uma rápida modernização, mas ele não se torna colônia do Ocidente. O Império Japonês vai se fortalecendo e garante, então, essa autonomia do país. Mesmo que eles sigam padrões ocidentais, eles vão ser autônomos e competir no mercado internacional. Essa restauração Meiji vem primeiro com o poder centralizador, ou seja, o imperador Matsuhito está centralizando o poder nas suas mãos, para não deixar os antigos, os tradicionais, os conservadores rompem com a política dele, ou seja, restabeleçam um shogunato, restabeleçam aquela visão feudal, e em contrapartida essa centralização também é boa porque ele está mostrando poder para o cenário internacional. Cria um exército nacional muito forte o Matsuhito na era Meiji, principalmente para defesa, né? Mas com outro intuito também. Criando um exército forte, você consegue conquistar outros territórios, expandir o seu território numa política imperialista. Olha que interessante. Ao fundo, pessoal, a imagem de Matsuhito. Aqui, algumas fotografias do século XIX, coloridas, né, elas foram coloridas posteriormente, né, nesse processo de digitalização da imagem, mas são fotografias de um autor desconhecido, do final do XIX,
de 1890. Hoje, essas fotografias se encontram no museu nos Estados Unidos, tá? Várias fotografias desse mesmo autor. E aqui nós temos à sua esquerda um agricultor. Olha só, um agricultor japonês do século XIX, mostrando aí a vestimenta desse agricultor, como que ele trabalhava, né? A agricultura no Japão ela era muito forte, né? Principalmente no cultivo de arroz. Aqui, do seu lado direito, o Monte Fuji ao fundo, olha só, e dois japoneses, um casal de japoneses, comendo na beira da estrada. Um casal de japoneses, também da zona rural, se alimentando na beira da estrada. Então mostra aí todo o costume, né, japonês, com eles sentando em bancos ou até mesmo no chão para se alimentar. Aí a mulher com bolinhos de arroz, né, que é comum no Japão, e ele tomando um sake, né, que é uma bebida destilada de arroz. Aqui uma outra fotografia de um cemitério japonês do século XIX, o cemitério em Shiba, da cidade de Shiba, próximo a Tóquio. À sua esquerda, nós temos uma fotografia de um cenário citadino, como que seria uma cidade no Japão naquela época. Olha só que interessante. E aí uma procissão com um carro alegórico, um carro sagrado, chão de terra batida. Isso aí seria uma cidade de um Japão feudal ainda, né? A imagem à direita, um campo de plantação de arroz. É um campo bem alagadiço. Aqui, uma pintura de traço japonês, é claro, uma pintura japonesa, mostrando essa chegada do imperialismo europeu e norte-americano no território. Esse momento, né, da era Meiji, de mudanças e modernização. E ao fundo, uma grande embarcação, um grande navio a vapor com várias bandeiras de países imperialistas. Aqui também nós temos algumas imagens interessantes nessa iconografia. Notem nessa de cima, essa primeira iconografia, nós temos um trem a vapor, e ao lado do trem a vapor, mostrando esse processo de transformação, de modernização, né, de transição da era Meiji, ao lado do trem a vapor, pessoas carregando aí aqueles carrinhos de tração humana. Nessa imagem do lado esquerdo abaixo, é um japonês, notem que ele está com um traje de samurai, ele está com um coque de samurai, com as sandálias, né, de tamanco samurai, e com uma espada. E depois uma outra imagem, esse mesmo samurai, já no trem, e à sua frente, um homem vestido com trajes europeus, do seu lado também, mostrando esse momento de transposição. Por fim, essa fotografia do lado esquerdo mostra a modernização. Olha só a diferença das cidades, olha o contraste, né? Aqui, uma cidade ainda feudal. Aqui, já modernizada, com bondes, com rede elétrica, enfim. Ao seu lado direito, uma imagem mostrando a família real do imperador Meiji, com trajes europeus. Olha só, a rainha com traje europeu, o rei com traje europeu. Só que as crianças com trajes japoneses. Então esse centralismo que o Meiji criou vai ser muito importante para o Japão, porque ele vai intervir muito na economia, o Estado vai intervir na economia, ele vai criar uma reforma agrária, gerando o fim dos daimyos, o fim daquela manutenção de poder local. Ele vai criar uma reforma fiscal, criar uma nova moeda para o Japão, que é o iene, que existe até hoje. Vai abrir para a tecnologia ocidental, para a construção de fábricas no Japão, de ferrovias no Japão. Vai mudar, fazer uma reforma educacional, sendo que ele cria, em 1871, o Ministério da Educação no Japão, sendo a educação primária obrigatória, e cria também centros universitários. A educação, ela era primordial na era Meiji. Tanto é que até hoje a educação no Japão é de altíssima qualidade, sendo o professor uma pessoa muito querida e respeitada no Japão.
E em 1889 foi criada a monarquia parlamentar, olha só. Então, ele vai deixar esse centralismo em 1889, criando assim um império aos moldes de uma monarquia parlamentar inglesa, com o parlamento, primeiro-ministro e tudo mais. Ainda hoje, o Japão é um império parlamentar. Nesse momento de modernização, diversas famílias mais ricas, principalmente a antiga nobreza, vão ter que apoiar de alguma forma o imperador. E nesse processo de apoio, eles vão ganhando concessões, principalmente concessões para construir aglomerados de empresariais. Muitas das famílias da antiga nobreza japonesa vão ser financiadas para construir empresas e fábricas. E essas grandes famílias vão começar, então, a se tornar grandes empreendedores. Esses grandes clãs criam, então, esses chamados no Japão de zaibatsu. O que são os zaibatsu, então? São essas grandes famílias empreendedoras, esses grandes empresários, esses grandes conglomerados empresariais, como, por exemplo, a Mitsubishi, que é uma empresa que surge nessa época e se tornou uma empresa automobilística gigantesca. E aí algumas outras empresas, né? A Toyota, a Mitsubishi, Suzuki, a Nissin, Toshiba, a Nissan, a Honda. Então, o capital ele se reunia em alguns conglomerados de japoneses, né, conglomerados nipônicos, chamados de zaibatsus. Consequências da era Meiji: um rápido crescimento econômico, industrial, ambições imperialistas, como eu disse, ele pensa em expandir o território, principalmente porque o território japonês é pequeno, ele precisa de matéria-prima, está industrializando, ora, ele precisa de carvão, ele precisa de minério, por isso mesmo essa política ambiciosa imperialista. Ele investe na indústria bélica. Então essa política imperialista ela começa a ser efetiva no Japão a partir do início do século XX, tá? Tem uma guerra na China, em 1894, que ele vai tomar um território chinês. Taiwan vai ser tomado, né? A Coreia vai ser tomada do território chinês. E a Manchúria vai ser também tomada. Naquela época era, né, um território de interesse russo e interesse japonês. Tanto é que existe aquela guerra em 1905, russo-nipônica, e ele vai expandindo, expandindo, expandindo até na Segunda Guerra Mundial, onde ele conquista diversas ilhas no Pacífico, ataca Pearl Harbor, onde que os Estados Unidos entra para a Segunda Guerra Mundial, chega ao Vietnã, toda a Indochina é controlada pelo Japão. Então aqui, ó, são os territórios do início, né? Olha, a região da Manchúria em verde, a região das Coreias em vermelho aqui, as ilhas, né, do arquipélago japonês já sobre o domínio há muito tempo, e lá embaixo, em vermelhinho lá embaixo, a Taiwan, que foi conquistada. Então essas foram as primeiras conquistas. Depois, a expansão da Segunda Guerra Mundial, olha só o tanto que ele consegue, né? O tanto de ilhas nas Filipinas, a Indochina, o território que ele vai conseguindo conquistar ao longo desses anos até 1945. A bandeira também do Império Japonês é interessante. Essa bandeira imperial é diferente da bandeira atual, né? Hoje nós tiramos os raios do círculo solar, só que antes era assim, do Império Japonês. Olha, esses raios mostrando a expansão, né, do Japão, a expansão nipônica. Para vocês terem ideia, esse nacionalismo japonês, chamado até de nacionalismo Showa, ele vai ser similar a um momento, a partir da década de 30, mais ou menos, ele vai ser similar a um nacionalismo exacerbado, nazista e fascista. Então, há um regime aqui, neste momento, na Segunda Guerra Mundial, um regime que cultua o seu líder, que tem uma característica ditatorial neste momento. A Manchúria vai ser conquistada pelo Japão por 2 vezes. Ele primeiro ocupa a Manchúria em 1905, depois ele perde a Manchúria, e depois invade a Manchúria novamente no período do imperador Hirohito. A região novamente vai ser conquistada na década de 30. E lá vai ser criada uma república
chamada República Manchokuo, que é uma república fantoche do Japão, na verdade. É uma república que pertence ao Império Japonês. Essa tara, né, pela Manchúria se dá devido a um território rico em carvão mineral e ferro. Então, novamente, um mapa mostrando todas as conquistas do território japonês e as datas, tá? E ele vai se tornando uma figura importante no papel geopolítico, né, no campo internacional, vai ganhando destaque. O Japão chega a ser uma das maiores potências do mundo, chega a ser a segunda maior potência do mundo, em determinado momento. Olha só a imagem de fundo que tem. Aqui, pessoal, essa imagem de fundo é da Guerra da Manchúria, tá? Uma fotografia da Guerra da Manchúria. E aqui, olha que interessante, japoneses e alemães levantando a bandeirinha aí nazista, né, na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda, ele luta ao lado dos alemães. A expansão cessa, como eu disse, com o fim da Segunda Guerra, com os ataques em Hiroshima e Nagasaki. Depois do Projeto Manhattan, foi criado pelos Estados Unidos as bombas nucleares. Essas armas nucleares, essas bombas, vão ser lançadas pela primeira vez na história, pela última também, tá? Em um país que para mostrar o poderio nuclear que os Estados Unidos tinha, não só para acabar com a guerra, finalizar a guerra no Pacífico, mas também para mostrar o poder à URSS. Né, os Estados Unidos estavam preocupados com o cenário que estaria por vir após a Segunda Guerra Mundial. Então as bombas foram atiradas em Hiroshima e Nagasaki, 2 bombas, a Fat Man e a Little Boy. Bom, aqui a assinatura de rendição dos Estados Unidos, tá? Então, os representantes do país, da nação nipônica, assinando a carta de rendição de tratado de paz com a derrota dos japoneses. Após isso, pessoal, o Japão vai ser um representante capitalista ali no Oriente, ou seja, ele vai para o bloco capitalista, vai ser um representante capitalista. Vai se aliar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos cria o Plano Colombo, que é uma ajuda financeira norte-americana para a reconstrução do Japão após a Segunda Guerra. É claro, o Japão, um grande país, uma grande potência, deveria se tornar capitalista, né? Por isso, esse chamado Plano Colombo com o Japão. O Japão seria esse representante capitalista no território asiático. Não só o Japão, mas outros países minoritários, como a Coreia do Sul e o Vietnã do Sul. Mas isso é uma outra história, né, pessoal? Turma, muito obrigado pela participação de todos. E nós ficamos por aqui.